Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos explicar por que Deus é amor. E para compreendermos isso, a primeira coisa que temos que compreender que Deus é nosso Pai, nosso Criador, é o fundador de toda a origem do mundo. E sabendo disso, temos que compreender que somos parte de Deus. E por sermos parte de Deus, nós temos que agradecer a Deus pela nossa existência. E aquele que reconhece isso, já tem no seu coração o sentimento de amor. O sentimento de amor sempre traz consigo a gratidão, o respeito, a misericórdia, o perdão, entre tantos outros sentimentos que são direcionados a exatamente a prática do bem. Compreendendo isso, nós temos que entender o que é amor. Muitas pessoas se enganam ao pensarem que amor é o sentimento de um homem por uma mulher ou um sentimento de uma pessoa por outra pessoa, como nas amizades, nos namoros, nos casamentos e assim por diante. É claro que o amor deve fazer parte desses relacionamentos entre pessoas, porém o amor vai muito além do que somente as relações entre as pessoas. Nós temos que compreender que amar é dar ao outro o direito de ser ele mesmo, mas impor suas regras. E Deus é exatamente amor por essa razão. Ele nos criou e nos deu a liberdade de sermos nós mesmos, o tão falado livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é que Deus nos deu a condição de podermos fazer as nossas próprias escolhas, e por isso Deus é amor. Porém, Deus impôs as suas regras, disse que nos dá a liberdade de sermos e fazermos aquilo que quisermos, porém, temos que respeitar algumas regras. A primeira regra que Deus impôs aos homens foi exatamente a não comer o fruto proibido que estava na árvore, no meio do centro do jardim do Éden. Porém, nós sabemos muito bem que pelo fato de nós sermos livres para fazermos nossas escolhas, acabamos assumindo para nós o pecado, porque quando você desobedece uma lei, prova que você não ama, prova que você é um pecador. Toda desobediência é pecado. Se alguém lhe impõe uma regra e você desobedece, você é um pecador. E assim nós assumimos o pecado inicial para a nossa vida a partir da desobediência de uma regra que Deus nos impôs, que era não comer o fruto do pecado. E a partir de então, todos nós começamos a fazer várias desobediências. As regras que Deus havia imposto aos homens a partir dos profetas foram regras que nós conhecemos até mesmo através das leis de Moisés, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, não desejar a mulher do próximo, ou seja, os 10 mandamentos. Deus nos entregou esses 10 mandamentos para que nós pudéssemos mostrar e provar a Deus que amamos da mesma forma que Ele nos ama. Porém, nós não conseguimos obedecer essas regras. Nós vivemos pulando a cerca, cometendo erros, fazendo coisas erradas e desobedecendo às leis de Deus. E quando fazemos isso, provamos a Deus que não o amamos. E quando nós nos afastamos de Deus, cometendo os pecados, nós acabamos não tendo o acolhimento de Deus, a proteção de Deus e nos tornamos abandonados. E abandonados, não tendo ninguém a nos amparar, acabamos afundando para o fundo do poço, ou seja, nos aproximando da morte. E a morte espiritual, que é a pior de todas. Porque a morte espiritual não lhe dá a condição de poder ter a chance de alcançar o reino dos céus. Sabendo disso, Deus, percebendo que nós não temos essa condição de obedecer às regras, por sermos totalmente desobedientes, Deus foi tão bom conosco e tão misericordioso que nos propôs algo. Ele disse que se nós conseguíssemos um homem sem pecados, que não errasse, que mantesse íntegro nos caminhos de Deus e provasse que
durante toda a sua jornada de vida, estava voltado ao amor que Deus nos dava, ou seja, tivesse a mesma compatibilidade que Deus tinha conosco, Deus nos daria a chance de ter uma comunhão com Ele e assim irmos para o reino dos céus. Porque antes não poderíamos fazer isso, antes a morte era eterna. E a partir desse ponto crucial, Deus nos deu uma chance, dizendo aos homens que, se oferecessem um cordeiro sem pecados, Ele nos daria a chance de recebermos a salvação. Porém, Deus também sabia que não haveria homens assim, e por isso enviou o seu Filho. O seu Filho Jesus Cristo, que veio e viveu a sua jornada e sua trajetória de vida sem cometer pecados e praticando o amor de Deus. Então, ele foi um imitador daquilo que Deus praticava conosco, que é a imitação do amor. E Jesus Cristo, morrendo na cruz, deu-nos essa oportunidade. E a prova de que Deus é amor é que ele enviou o seu Filho, porque ele sabia que nenhum de nós seríamos capazes de conseguir viver toda a nossa vida sem desobedecê-lo. E nós somos muito rebeldes e desobedecemos demais às regras de Deus. Até hoje, se pegamos o nosso contexto atual, nós podemos perceber que todos os dias é perigoso cometermos algum deslize, ainda que seja só em pensamento. Quando nós temos pensamentos impuros, cometemos pecados contra Deus, porque é desobediência, é desejo de desobedecer. E nós, por sermos fracos e pecadores, passamos por essa condição. Então, o nosso contexto de hoje, da nossa primeira leitura, vem nos mostrar que Deus é amor e por que Deus é amor. Então nós temos que compreender que essa entrega de Deus por nós é tão grande, é tão misericordiosa, que Ele entregou o seu próprio Filho. Ele fez todo o possível para nos ajudar. Nós somos criação dele e Ele nos ama incondicionalmente, desde que não desobedecemos às regras que Ele nos impõe. Nós temos que devolver da mesma forma. E para isso, basta respeitar as leis que Deus nos entregou através de Jesus Cristo, que são apenas duas: amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a ti mesmo. Então, esse é o aprendizado de hoje. Tente doar a Deus aquilo que Ele doa a você. Dê amor para receber amor. No mais, vamos agora ter uma explicação do nosso Salmo responsorial de hoje. O nosso Salmo responsorial de hoje vem nos trazer o seguinte refrão: Provai e vede quão suave é o Senhor. Aqui vem nos dizer que aquele que tem a oportunidade de provar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que compreende qual o objetivo de Deus na sua vida, ele só tem a colher coisas boas, só tem a compreender que Deus é amor, que Deus não quer o seu mal, que Deus não irá o prejudicar. Às vezes vejo muitas pessoas dizerem coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus nos convida e com aquilo que Deus é para conosco. Às vezes ouço as pessoas dizer que Deus irá castigar, que Deus irá maltratar, que a vingança de Deus é poderosa. E na verdade Deus não se vinga de ninguém, Deus não é ruim, Deus não faz maldade com ninguém. O problema é que a nossa desobediência nos leva a condições que causam em nós um mal pior. Vou dar um exemplo. Suponhamos que Deus diga, sabemos muito bem que faz parte da nossa vida, não viver vícios. E às vezes as pessoas assumem vícios para a sua vida e depois adquirem com esse vício alguma doença, às vezes gravíssima, como um câncer. E às vezes as pessoas dizem que aquilo é Deus castigando a pessoa, porque às vezes a pessoa comete alguns pecados na vida. E a verdade é que não tem nada a ver com Deus. A verdade é que a pessoa assumiu um vício para a vida dela e, sabendo que aquele vício é prejudicial para a sua carne, aquilo o levou à condição de adquirir uma doença. Não foi Deus que castigou, mas sim a pessoa que colheu frutos do pecado que ela assumiu para a sua vida.
Então a gente tem que ter muito cuidado ao dizer esse tipo de coisa, porque Deus não quer o nosso mal. O que Deus espera é que, se nós caímos em tentação ou decidimos seguir os caminhos do mal, que possamos voltar atrás e acompanhar Jesus Cristo. Observar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós só teremos uma vida mais prolongada, uma vida eterna, uma vida mais próspera, se estamos do lado do bem. E o lado do bem é o lado de Jesus. E Jesus nos dá uma infinidade de ensinamentos para que nós possamos viver mais. E a vida que Jesus tem para nos oferecer não é uma vida preocupada à nossa carne. A carne, como sabemos muito bem, perece e todos nós iremos perecer. Porém, existe uma vida muito além da carne. E é essa que Cristo tem para nos oferecer, que é uma vida espiritual, na qual, apesar da carne morrer, nós continuaremos vivendo para a glória de Deus. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje, Jesus foi visitar Maria e Marta e, na nossa história, o irmão de Marta havia falecido, havia perdido a sua vida. E ela aproveitou para conversar com Jesus. E durante a sua conversa com Jesus, ela disse a seguinte frase: Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Ou seja, nós podemos perceber que Marta reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. E o que ela gostaria de pedir é que Ele pudesse ressuscitar depois da sua morte. Ou seja, a nossa carne perece, porém o nosso espírito reviverá, porque Jesus, quando voltar, irá reviver aqueles que estiverem com o espírito puro, com o espírito iluminado no amor de Deus. Então, ela acreditava nisso e sabia que Jesus iria ressuscitar, poderia ressuscitar se Ele quisesse, porque Ele era o próprio Filho de Deus. Porém, Jesus disse a ela que Ele ressuscitaria. Isso é prova de que Ele era um homem bom. Ele era um homem que estava servindo a Deus, um homem que obedecia às leis de Deus. E nós, da mesma forma, podemos ter essa certeza para a nossa vida. Desde que estejamos obedientes às regras de Deus, estejamos acompanhando aquilo que Cristo tem nos ensinado. É claro que, por Jesus ser o Filho de Deus, Ele conhecia o coração de todas as pessoas. E Jesus sabia que o coração dele era um bom coração, o coração de um homem que alcançaria o reino dos céus. E nós, da mesma forma, temos que ter essa prática deste homem que morreu. Praticar o amor até o último dia de nossas vidas. Porque é assim que teremos a certeza da nossa ressurreição. Agora, nós não teremos a certeza da ressurreição daqueles que nós conhecemos, os nossos amigos, os nossos familiares, porque nós não temos a mesma visão que Cristo tinha através do Espírito Santo. Às vezes julgamos que algumas pessoas serão salvas, porém, se nós convivermos e reconhecermos os bastidores da vida de certas pessoas, nós acabamos nos decepcionando. Existem, às vezes, exemplos que nós conhecemos até na nossa mídia, de pessoas que estavam no caminho de Deus, ensinando a palavra de Deus, ajudando a evangelizar, e quando fomos conhecer os bastidores dessa pessoa, acabamos descobrindo coisas terríveis, como crimes de pedofilia, crimes relacionados a crimes sexuais. E a gente sabe que para Deus isso é uma questão de afastar do seu amor, é uma questão de pecado para a sua vida, de desobediência. E nós, como humanos que somos, até repudiamos essas questões que às vezes parecia que aquela pessoa era do bem, apresentava-se como do bem, fazia ações do bem, porém, quando vamos conviver e conhecer a verdade, percebemos que aquela pessoa é uma pessoa hipócrita, uma pessoa mentirosa, que engana as pessoas.
Então, nós não podemos confiar que a salvação virá para todas as pessoas que nós enxergamos externamente. Temos que compreender que é o coração, na hora que ninguém está vendo, é o que Deus faz valer, é o que Deus mostra como caminho para alcançar a salvação e a vida eterna. Então, essa é a condição para cada um de nós podermos ter a nossa salvação. Não é só ser diante das pessoas na hora que as pessoas estão vendo, mas também nos bastidores, na hora que você está sozinho em sua casa, na hora que você está longe das pessoas que você gosta e confia, na hora que ninguém está vendo. Porque muitas pessoas cometem os seus pecados longe daquelas pessoas que ele ama, que ele respeita e que ele confia. E nós sabemos muito bem disso. Traições, prostituição, uso de drogas, entre tantas outras coisas, a gente sabe. É tudo escondido que as pessoas fazem. Não fazem para que a gente possa ver. E quando a gente vê, sabemos muito bem que iremos nos decepcionar com aquela pessoa e por isso fazem escondido. No mais, esse é o nosso aprendizado do Evangelho de hoje, que nós possamos ser imitadores de Cristo para alcançarmos a salvação e o reino dos céus, assim como esse homem que morreu iria alcançar. Jesus Cristo, como sabemos, as questões de ressuscitar a carne, de fazer multiplicações, isso para ele era uma coisa muito simples. Mas agora a salvação após a morte é bem mais complicada porque requer de nós, no último dia, estarmos nos caminhos de Deus. Agora, voltar à vida, multiplicar o pão para Cristo, isso é muito simples pela ação do Espírito Santo. É algo sobrenatural para nós homens, mas temos que compreender que para Deus nada é impossível. Até para nós que somos pecadores é possível fazer aquilo que Cristo fez, desde que tenhamos uma comunhão com Deus. Agora, não é fácil, são raros os casos, porque somos pecadores e temos dificuldade de nos manter retos nos caminhos de Deus. No mais, vamos ouvir agora os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do nosso vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Dorici Nascimento, que nos mandou: bom dia, missionário. Deus, caminho, verdade e vida. Deus perdoe meus pecados e conduza à vida eterna. Amém. Que assim seja, Dorici Nascimento. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário. A paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Obrigado pelo evangelho de hoje. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Que assim seja, Odete Sobral. A Cláudia Barbosa nos mandou: bom dia, muito bom dia, Cláudia Barbosa. A Ninha Lima nos mandou: bom dia, Senhor meu Deus. Vem cortar todos os falsos de perseguição em todas as áreas de minha vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Mércia Cristina, amém, Mércia. A gente sempre tem que pedir em nome de Jesus Cristo, está corretíssima a sua oração. E todos que estão nos ouvindo, que possamos interceder pela Mércia Cristina, Ninha Lima, e pedir a Deus que afaste da vida dela todas as perseguições do mal, e a gente sabe que são muitas. Talvez todos nós tenhamos as perseguições no nosso dia a dia, porém algumas pessoas às vezes são mais perseguidas do que outras, principalmente porque causam inveja no coração das pessoas. Quando nós temos uma família feliz, quando nós temos boas conquistas em função do nosso trabalho honesto, entre tantas outras coisas que nós sabemos que quando as pessoas olham, acabam tendo inveja, desejando aquilo que nós temos conquistado com muito sacrifício, muito suor, muita batalha contra os pecados, né? Tentando vencer através dos mandamentos de Deus, e acabam nos perseguindo, fazendo às vezes até mesmo orações ruins, nos perseguindo até mesmo com palavras, nos tratando mal, fazendo calúnias, e acabamos sofrendo muito com isso. A Lourdes Santos nos mandou aqui: amém, obrigado pelo evangelho diário que recebo. Deus o abençoe sempre. Amém. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo carinho, Lourdes Santos. Que a paz esteja contigo.
A Genila Mendonça nos mandou: bom dia, missionário, obrigada pelo evangelho de todos os dias. Falou muito para mim. Quero que a graça de Deus e com suas orações mude minha vida. Deus o abençoe. Que assim seja. Primeiramente, Genila, nós precisamos querer isso para a nossa vida. Temos que assumir as responsabilidades com os mandamentos de Deus e corretíssimo fazer as orações, sempre orando a Deus, perseverando. Na hora que você perceber que errou, faça uma reflexão, tente fortalecer aquela área que você percebe que é uma fraqueza na sua vida. Às vezes eu percebo que as pessoas às vezes não reconhecem as suas fraquezas. Tem gente que, vou dar um exemplo, que às vezes é fofoqueiro e não consegue reconhecer. E quando reconhece, passa a controlar isso, evitar ficar falando da vida dos outros. E quando ele faz isso, a vida tende só a prosperar, só a melhorar e as coisas só se manifestam de forma positiva porque Deus passa a agir na vida da pessoa. O Adilson nos mandou amém, que assim seja. Adilson, a Milena Aparecida também nos mandou um amém. A Luzia Nery nos mandou: boa noite, missionário. Estamos muito agradecidos a Deus, pois curou o marido de minha irmã da Covid e hoje ele terá alta no hospital. É muito confortante saber que o Deus Pai nos atendeu os nossos pedidos. Gratidão ao missionário que fortalece nossa fé e nos ajuda bastante com seus ensinamentos. Paz e bem para todos nós. Deus seja louvado pela saúde do seu marido, Luzianeri. A gente tem que estar sempre colocando em oração, agradecendo também a Deus, né, por ter olhado pelo seu marido, reconhecer também que Deus atuou e trabalhou para que tudo corresse bem, para que a vida dele pudesse ser restaurada e restabelecida. A gente sabe também que muitas pessoas têm perdido seus familiares, têm sido situações difíceis para a vida das pessoas, mas às vezes isso acontece para que a pessoa possa fortalecer o seu espírito. Às vezes a pessoa precisa de dar continuidade na sua vida e aquilo não tem sido algo tão fortalecedor para a vida dela. Então às vezes Deus acaba até mesmo colocando situações na vida da pessoa para que ela possa ter um aprendizado de fortalecimento. É claro que Deus não irá tirar a vida de ninguém, Deus quer o bem de todos, mas essa doença é uma doença que a gente sabe que é fruto do pecado. Toda doença é fruto do pecado porque Deus nos fez para ser eternos. Porém, por nós termos cometido o pecado original, desde então, nós só temos adquirido doenças e contraído coisas ruins. Por quê? Porque desobedecemos as regras e assim coisas ruins vêm para a nossa vida. E é claro que pessoas inocentes acabam adquirindo isso para a vida delas. Tanto que nós acabamos explicando até mesmo ontem sobre isso. Às vezes uma traição é pecado de uma pessoa, mas quem foi traído também sofre, acaba sendo vítima. Vamos aqui no Adélia Santos. Nos mandou boa noite, missionário. Wagner, a paz de Cristo. Agradeço a Deus a todos os ensinamentos. Senhor Jesus, obrigado por tocar no coração do meu filho Laércio. Peço oração por ele que recebeu uma proposta de emprego. Amém. E tenho fé que Deus vai ajudar e vai dar tudo certo, pois esse trabalho é fundamental na mudança da vida dele. Só tenho que agradecer a Deus e a todos vocês do canal que fazem oração por mim e por meus filhos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Também peço oração pelo Ota, meu irmão, também para libertar do vício do cigarro. E o Senhor conhece as minhas necessidades. Perdoe meus pecados, Senhor. Amém. Que assim seja, Adélia. Todos nós possamos colocar em oração aí o seu irmão Ota, louvar a Deus e agradecer a Deus por abrir as portas para o seu filho e colocar em oração você também por ser uma pessoa tão perseverante, sempre com o coração firme e forte, tentando encontrar os caminhos corretos para a vida melhor dos seus familiares. A Márcia Souza nos mandou: Senhor,
é um abençoado missionário. Muito obrigado, Márcia, pelo carinho. Nos mandou também aqui, boa noite, missionário Wagner. Quem tem Deus tem tudo. É nosso bem maior. Através dele tudo é bom. Vem prosperidade, saúde e amor. Senhor, esteja sempre conosco. Amém. É verdade, Márcia. A gente só alcança coisas boas quando estamos vivendo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Pratique o amor e colherá o amor. Mesmo que as pessoas tentem fazer maldade com você, você não pode desistir de perseverar nos caminhos de Deus, porque o mal está aí, existem pessoas desobedientes e muitas vezes nós iremos bater de frente com essas pessoas, mas não podemos cair em tentação, ser desobedientes às regras de Deus e perder a oportunidade de viver no reino dos céus. No mais, esses foram os nossos comentários de hoje. Espero que tenham gostado, espero que gostem também da nossa reflexão de hoje e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.